Você já percebeu que, quando se fala em democracia, quase sempre pensamos imediatamente em eleições? Votar, escolher representantes, acompanhar as campanhas e esperar a próxima eleição. Mas será que a democracia se resume a isso? Será que participar da política significa apenas apertar um botão na urna a cada 2 anos? Essa é justamente a pergunta que orienta um dos livros mais importantes da teoria democrática contemporânea, Participação e Teoria Democrática, da cientista política Carole Pateman. Publicado originalmente em 1970, o livro continua extremamente atual, porque questiona uma ideia que ainda domina boa parte da nossa compreensão sobre democracia. Segundo Pateman, essa visão é muito limitada, e mais do que isso, ela empobrece a própria democracia. Para entendermos o argumento da autora, é preciso voltar um pouquinho no tempo. Durante boa parte do século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, consolidou-se uma maneira bastante específica de entender a democracia. Essa visão foi desenvolvida depois por autores como Joseph Schumpeter, Giovanni Sartori e outros teóricos que ficaram conhecidos como revisionistas da teoria clássica da democracia. O contexto ajuda a entender essa mudança. A ascensão do fascismo, o nazismo e outros regimes totalitários havia mostrado que grandes mobilizações populares também poderiam produzir resultados profundamente antidemocráticos. E, ao mesmo tempo, pesquisas de opinião indicavam que muitos cidadãos demonstravam pouco interesse por política, em alguns casos, simpatias por ideias autoritárias. Diante desse cenário, muitos teóricos passaram a desconfiar da participação popular. Nesse contexto, a pergunta deixou de ser como ampliar a participação dos cidadãos e passou a ser como preservar a estabilidade da democracia. Ainda nesse contexto, Schumpeter apresentou uma definição que se tornaria extremamente influente. Segundo ele, democracia não deveria ser entendida como o governo do povo. Ela seria, antes de tudo, um método para escolher governantes, que funciona de maneira semelhante aos mercados. Os partidos oferecem candidatos, os eleitores escolhem, entre eles, quem vence governa até a eleição seguinte e quem perde vai embora para casa. Nesse modelo, o principal papel do cidadão é votar. Quem toma a decisão de verdade são os líderes eleitos, e a participação popular deixa aqui de ocupar o papel central da teoria democrática. O elemento mais importante passa a ser a competição entre elites políticas pelos votos da população. Essa forma de compreender a democracia depois influenciou autores importantes como Robert Dahl, que desenvolveu o famoso conceito de poliarquia. Para Dahl, uma democracia funciona quando existem eleições livres, competição política, sufrágio universal e possibilidade de alternância no poder. Esses elementos continuam sendo fundamentais, mas perceba uma consequência importante. A participação cidadã passa a ser vista aqui quase exclusivamente como participação eleitoral, e é justamente aqui que Carole Pateman inicia sua crítica. Segundo ela, esses autores afirmavam estar revisitando uma suposta teoria clássica da democracia. O problema é que essa teoria clássica, da forma como eles a descreviam, nunca existiu daquela maneira. Pateman chega a chamar essa construção de um mito. Na sua interpretação, autores como Rousseau ou John Stuart Mill defendiam uma ideia muito mais rica de participação do que aquela apresentada pelos revisionistas. Eles não viam a participação apenas como um mecanismo para escolher governantes. A participação possuía outras funções igualmente importantes. A partir daí, Pateman formula a pergunta central da sua obra: qual é, afinal, o verdadeiro papel da participação em uma democracia? A sua resposta muda completamente a forma de enxergar a política. Para ela, participar não serve apenas para produzir decisões melhores. Participar transforma as próprias pessoas. Essa talvez seja a principal ideia do livro. Para desenvolver esse argumento, Pateman retorna a Jean-Jacques Rousseau. Normalmente lembramos de Rousseau como o autor do Contrato Social, mais famoso. Mas existe um aspecto da sua teoria que recebe menos atenção: a ideia de que a participação possui um profundo efeito educativo. Segundo Rousseau, quando os cidadãos participam diretamente das decisões coletivas, eles aprendem algo novo, aprendem a pensar para além dos seus próprios interesses imediatos, aprendem a considerar o bem comum e aprendem a agir como cidadãos. Ou seja, a democracia não depende apenas de cidadãos democráticos, ela também produz cidadãos democráticos. Quanto mais participamos, mais desenvolvemos capacidades como responsabilidade, cooperação, senso de justiça e compromisso com a coletividade. Pateman mostra que John Stuart Mill desenvolve um argumento semelhante. O Mill concordava que votar era importante, é claro, mas acreditava que isso era insuficiente. Para ele, ninguém aprende a participar da política apenas comparecendo às urnas de tempos em tempos. A verdadeira aprendizagem democrática acontece nas experiências cotidianas de participação.
Por isso, Mill defendia instituições locais fortes, governos municipais, associações, cooperativas, espaços onde as pessoas pudessem deliberar, tomar decisões e aprender a governar coletivamente. É participando que os cidadãos desenvolvem as capacidades necessárias para participar ainda melhor. Existe aqui uma espécie de círculo virtuoso. A participação produz cidadãos mais preparados, e cidadãos mais preparados fortalecem a democracia. Mas talvez o aspecto mais inovador do livro apareça quando Pateman discute o trabalho. Segundo ela, passamos boa parte das nossas vidas dentro de organizações que são profundamente hierarquizadas, empresas, fábricas, escritórios, universidades. Ora, se nesses ambientes as pessoas apenas obedecem ordens, como esperar que se comportem como cidadãos ativos quando chegam à esfera pública e política? Essa pergunta leva Pateman a recuperar as ideias de um teórico inglês chamado George Cole. Para esse autor, democracia não deveria existir apenas no Estado. Ela deveria existir também nos locais de trabalho, na economia, nas associações, na própria vida cotidiana. A participação precisa fazer parte da experiência social das pessoas. Caso contrário, continuaremos formando indivíduos acostumados apenas a obedecer e não a deliberar. É por isso que Pateman afirma que não basta possuir eleições livres. Também não basta garantir o direito ao voto. Uma democracia sólida depende da existência de uma sociedade participativa. Uma sociedade em que diferentes instituições ofereçam oportunidades reais para que as pessoas tomem decisões coletivamente. Na família, na escola, associações, sindicatos, universidades, empresas ou governos locais. Quanto mais experiências democráticas existirem nessas diferentes esferas, maior tende a ser a qualidade da democracia na esfera nacional. Essa talvez seja a principal ruptura do livro. A democracia deixa de ser apenas um regime político e passa a ser compreendida como uma forma de organização da própria sociedade. Embora escrito há mais de 50 anos, o livro continua extremamente atual. Hoje convivemos com um paradoxo. Nunca tivemos tantos mecanismos formais de participação, mas ao mesmo tempo cresce a desconfiança nas instituições, o afastamento da política e o sentimento de que os cidadãos possuem pouca influência sobre as decisões políticas. Pateman oferece uma explicação interessante para esse fenômeno. Talvez não seja suficiente ampliar os canais de participação. É preciso criar experiências concretas de participação, que sejam capazes de desenvolver cidadãos mais autônomos, mais cooperativos e mais preparados para a vida democrática. Afinal, a democracia não se aprende apenas nos livros, nem apenas nas eleições. Ela se aprende praticando.